sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E hoje, como vocês podem perceber, estreando um cenário novo. Ficou lindíssimo. Esse time que trabalha no podcast, eles são simplesmente sensacionais. Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando e que já acompanham também vão amar. E vamos falar da noite de hoje. Quem é a minha convidada especial? Olha, hoje a noite promete. Vai ser uma noite recheada de muita risada, de muito conteúdo. E eu posso dizer para vocês, muitos brindes também. Eu já quero começar agradecendo a minha convidada, a minha querida Natália Gomes. Eu já disse que eu só vou chamar de Natália uma vez. Porque tanto para os íntimos, para quem ainda não conhece ou que vai conhecer, ela é simplesmente a Nath. Um poço de doçura, de inteligência e vou dizer para vocês, determinação e persistência. Afinal de contas, eu estou ao lado da sommelier mais jovem do Brasil. E esse é apenas um dos títulos que ela tem. Então, Nath, querida, muito obrigada por reservar esse tempo na sua agenda, por estar aqui no podcast Histórias e Conexões e por trazer tanto conteúdo. Eu já vou abrir dizendo que eu sou fã dela, tá? Eu sou muito fã. Então, Nath, muito obrigada por reservar esse tempo e estar aqui no podcast. Boa noite a todos, Mi. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. E estar aqui compartilhando um pouco da minha vida é incrível, eu adoro. E falar sobre vinho, que é a coisa que eu mais gosto, é melhor ainda. Gente, ela tem uma energia e um astral que desde a primeira vez que eu conheci a Nath, afinal de contas, eu sou fã da mãe dela, tá? Então, ó, Tati, um beijo pra você já. Eu já sei que a mamãe babona tá... Com certeza. Vai acompanhar e vai se deliciar com essa noite de hoje. E eu conheci primeiro a Tati, sou apaixonada. É uma pessoa assim que... Aquelas que a gente coloca no potinho e leva pro resto da vida. E quando eu conheci a Nath, eu falei, meu Deus do céu, tal mãe, tal filha, vou roubar e vou levar as duas comigo. Então, Nath, aqui, como a gente já falou no podcast, não tem pergunta pronta. As perguntas, elas vão acontecendo à medida que a história vai rolando. Então, pra gente abrir, você relaxar, porque ela já tem experiência em podcast, tá, gente? Ela é pós-graduada, já participou de vários. Doutorado e mestrado. Eu quero te pedir para você dizer quem é a Natália Gomes. Então, eu me chamo Natália, hoje eu tenho 20 anos. Meu Deus, só 20 anos! Me formei como sommelier com 18 anos e hoje atuo nesse mundo, já tenho 2 certificações de sommelier profissional. Acabei de voltar dos Estados Unidos, né, porque fiquei 6 meses lá fazendo mais uma certificação internacional. E agora eu estou estudando para fazer mais uma, para fazer o sommelier que a gente fala do ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. E sou uma pessoa apaixonada por vinho. Foi uma descoberta na minha vida. E é um negócio que eu tô querendo tocar e tentando, né? Então, hoje já tenho 2 lojas. Que legal. Tenho no Shopping Miller, né? E no Shopping Garten. E com a minha marca, que agora a gente nomeou as lojas como Na Wine. Na, de Natália, Olha. E Wine de vinho. Então, muito bacana, assim. Eu sou muito apaixonada por esse universo. E é realmente encantador. E aí, pra gente também quebrar um pouco a tradição, vamos Aqui, fazer um brinde. Com certeza. Olha, saúde, tá? Eu sei que vocês vão acompanhar e a gente vai pedir licença. Ó, a sommelier já tá ensinando. Então, vou degustar, né? Com certeza. Olha. Ai, gente, vocês... que delícia. Tô sentindo daí. Ai, que delícia. Nós estamos degustando um Carigã. Carigã chileno. Hoje é uma das uvas mais plantadas no Brasil até. Isso que eu ia te perguntar, né? Eu comecei a gostar do mundo do vinho por acaso. A minha irmã me apresentou, claro, geralmente a gente começa pelo vinho suave, que foi o meu caso, né? Então a minha irmã já gostava de vinho seco, eu achava horrível, terrível. Não tomava de jeito nenhum. E aí, por um dia, não lembro quando, experimentei, mais ou menos. E hoje, a gente brinca, né? Que o vinho suave é só para fazer sagu e olhe lá. E aí, depois que a gente descobre, Nath, esse mundo do vinho seco e você começa a entender de que uva você gosta e começa a aprender um pouquinho sobre a harmonização no sentido disso, e eu acho que combina ou não. Como é que foi esse mundo para você? Como é que foi essa descoberta? Porque você é super jovem. Sim. 20 anos, gente, apenas, né? Já é uma baita empreendedora.
Tem 2 lojas, eu sei que tá no sangue, porque sua mãe também é uma empreendedora, né? Vem da sua família. Com certeza. Mas como é que foi para você entrar no mundo do vinho? Assim, eu me formei no mundo como sommelier com 18 anos. Então, assim, a idade legal para beber é 18 anos. Sim, foi muito jovem ali. E se eu falo que eu comecei a beber vinho com 17, ninguém acredita. Mas eu não tinha, assim, aquela vontade de tomar vinho, até porque eu via meus pais tomando. E aquela coisa, né? Vinho é coisa de velho. A gente falava assim e falava vinho é coisa de velho. E uma oportunidade que um dos amigões da minha mãe, ele tinha uma importadora de vinho. E eu trabalhava com a minha mãe, na Tommy, na loja dela. E aí, um dia ela pegou, o pessoal do shopping ofereceu pra gente, vamos abrir uma loja? Olha. Tinha acabado de sair do terceirão. Minha mãe olhou pra mim e falou, tu vai tocar a loja? Gente. Aí eu falei, tá bom, o que a gente vai abrir a loja? Essa é a minha primeira pergunta. Ela bem assim, vamos pegar vinho do meu amigo? Sim. Aí eu falei, tá bom, porque aí a gente era tudo consignado, então a gente não pagou nada. E aí, isso acho que foi dia 28 de novembro, a gente tinha que abrir a loja dia 2 de dezembro. Meu Deus. Pra Natal, assim, 2022. E aí eu peguei, aí falei bem assim, mãe, como que eu vou vender vinho? A Tommy, eu pego a Apolo, o cliente experimenta, gostou, perfeito. Claro. Mas vinho? E aí eu falei, não, vou estudar, né? Porque eu detesto passar vergonha. Então, assim, passar vergonha por falta de conhecimento ou empatia de saber que eu não sei, eu sempre tive. Mas, assim, de pegar um cliente e chegar bem assim, quero um vinho tinto, eu não sabia o que oferecer. Não sabia nem que tinha vinho tinto, branco, rosé. Gente! E aí, esse amigão da minha mãe, ele me ajudou muito. E estudei. Então, assim, na primeira semana, eu sabia que existia Cabernet Sauvignon e Malbec. E quando a gente começa a estudar, e o mundo do vinho é uma coisa incrível, que ele não tem fim. Então, assim, até hoje eu falo, eu estudo quase todo dia. Sobre vinho, estudo todo dia, basicamente. Sim. Porque todo dia na loja, todo dia falando com o cliente. E é um universo que a gente quer aprender mais e mais e mais. Então, quando a gente abriu a loja, foi quando eu comecei a tomar vinho. E quando eu tomei o primeiro vinho, eu também falei, que coisa amarga. É horrível, né? Ai, não. E aí, não cheguei a tomar o vinho suave. Não cheguei a tomar que bom que você pulou essa etapa, não perdeu nada. E hoje, com a minha confraria de sommeliers que a gente tem, eu falei bem assim, vocês têm que trazer um dia pra mim um vinho de garrafão. Eu preciso ter essa experiência de saber o que é um vinho de garrafão. E aí, comecei a tomar os vinhos, e aí comecei a entender por onde eu ia gostar. E fui educando meu paladar. Começando com uvas mais leves, até uvas mais encorpadas. E para quem ainda não está ambientado com esse mundo do vinho, porque né, essa foi a minha experiência, eu fui descobrindo qual uva eu gostava mais e a partir disso fui amadurecendo. Dica importante para quem quer começar a mergulhar no mundo do vinho. Quais as uvas que você indica para as pessoas começarem a tomar? Ou, de repente, que eu acho até melhor, eu gosto do vinho suave. Como é que eu faço para dar esse upgrade e começar a ir para esse mundo do vinho seco? Qual dica, assim, o que você recomenda para o pessoal? Eu falo que o mundo do vinho, tu não consegue regredir. É verdade, você só consegue avançar. Então, assim, daqui a pouco tu vai ver que teu budget já tá muito alto e tu fala bem assim, não quero experimentar mais. Mas quem tá acostumado hoje com o vinho suave, eu recomendo sempre ir pro meio seco primeiro. Olha, dica Porque boa. hoje a gente fala que... Qual a diferença entre o vinho seco, suave e meio seco? É a quantidade de açúcar residual dentro da garrafa. Então, assim, o vinho meio seco, ele pode ter desde 15 gramas de açúcar até 7. Então, às vezes, tu vai sair do suave, que tem 30 gramas de açúcar, tu pode ir para um de 15. De 15 já vi que é mais tranquilo, vou para um de 7. Não dá um choque logo, Não dá um choque, porque tu vai sair de um vinho que tem 30 gramas de açúcar e vai para um vinho de 3 gramas de açúcar. É um susto. A pessoa vai falar, não quero mais tomar. Verdade. E hoje a gente tem nas uvas tintas mais de 5.000 variedades. Uau! Então, assim, hoje o que acontece, a principal uva é Cabernet Sauvignon e Malbec, que nem eu falei anteriormente. E todo mundo começa experimentando essas duas. E experimenta essas duas e fala, ui! Que horrível! E aí eu sempre falo, gente, vocês começaram pela errada. Mas tem 4.999 pra vocês experimentarem. Que legal. Então, assim, tem muitas uvas, a gente fala isso que é o corpo, né, da uva em boca. E tem uvas muito mais leves que a gente pode. Então, quem tá no suave, indicaria ir pro meio seco. E do meio seco pro seco. E quem tá no meio seco, é sempre legal identificar a quantidade de açúcar que tem na garrafa. Tem garrafas que vão ter 3 gramas de açúcar, tem garrafas que vão ter 5. Então, vai ter vinhos secos de 5 gramas de açúcar e vai ter vinhos secos de 3 gramas de açúcar. Não precisa ir pro 3, pro 2 de uma vez. Vai indo pela quantidade de açúcar. Que legal. Seu paladar ia acostumando. Igual café. Sim, as pessoas perguntam, como é que você toma café sem açúcar? Eu falo, gente,
Passou o período, se acostumou, seu paladar amadureceu, nunca mais na tua vida você volta e toma Exato. nada, né? Hoje, eu também só tomo sem açúcar. Hoje eu fui tomar um chocolate quente, que aqui, né, a gente tá sentindo esse friozinho. Primeira coisa, dei uma golada do açúcar, dá aquele choque. É super engraçado, a mesma coisa com vinho. Nath, uma curiosidade que eu tenho. Quando você foi tirar a sua primeira certificação, você com apenas 18 anos, como é que foi para você chegar, encarar essa turma aí, que com certeza tinham pessoas de várias idades, mas você era a mais jovem da turma? Eu acho que o mais novo, eu acho que ele tinha uns 38, quase 40. Sério? Como é que foi para você chegar nesse ambiente? E meu apelido hoje é Baby. Então, assim, no nosso grupo, a gente tem uma confraria fechada de sommeliers hoje. E eu sou o Baby do grupo. Mas a gente vai conversando, eu nunca jogo minha idade de cara. Porque hoje, quando a gente fala da idade, todo mundo julga pela idade. Verdade. Então, eles viram que eu conseguia acompanhar. Então, assim, a gente tem aquele pré-julgamento, né? Que você olha a pessoa e você fala bem assim, nossa, essa menina tem 18 anos, o que ela tá fazendo aqui? Tem idade nem pra beber. Mas eles foram muito receptivos, assim, essa turma. E hoje, eles que me encorajaram a continuar no mundo do vinho. Eu falo que a minha turma de sommelier, eles são sensacionais. E hoje eu faço outra turma que eles não fazem, que é uma categoria... não uma categoria, seria outra certificação que eles não fazem, que é com um grupo, assim, mais profissional. Que bacana. E hoje eu sinto que eu sou uma das mais bem preparadas dentro daquele grupo, que o mais novo vai ter 40 anos também. Que legal. E dá um baita orgulho, né? É incrível, assim. E depois, quando eu falo minha idade, eles ficam... E aí eu falo que idade não é nada. É verdade. Só um rótulo que colocam ali. Pronto, Exatamente. acabou. E eu sei que dentro de casa, né, como eu conheço a tua mãe, para ela, eu me recordo quando eu encontrei no shopping, ela estava terminando de limpar a loja para inaugurar. Eu falei, Tati, o que você está arrumando? Ela falou, como é que é a frase que ela falou? Ela falou, vou empreender mais uma vez, amiga. Eu falei, ei, como é que tá sendo? Ela falou, tá sendo uma loucura, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. E hoje, quando eu pergunto para sua mãe, né, que a gente se encontra ali de vez em quando, na Wine ou em outros lugares, sempre que ela fala, o brilho nos olhos é evidente. Então, dentro de casa, você teve um baita apoio, né? Tanto da sua mãe, quanto do Rafa, quanto da tua irmã. Mas a gente sabe que a jornada do empreendedor, ela não é só flores. A gente estava falando aqui agora nos bastidores dos desafios e como é para você, com 20 anos, ter 2 lojas e uma baita responsabilidade, porque eu sei que é muita responsabilidade. Hoje, assim, eu tento lidar de uma forma muito tranquila. Então, assim, o que eu não tenho conhecimento ainda, eu vou atrás. E não tenho vergonha e sempre quero ir atrás e entender. Mas, assim, fiz curso de vendas, fiz curso... Como que eu vou ser gerente, vou treinar uma equipe sem saber de vendas? Então, me especializei e fiz um curso de vendas até com o Victor Brand, que ele é bem conhecido, né? Sim. Fui muito atrás. Hoje também estou fazendo faculdade de administração. Então, não teria nem idade possível para ter graduado já. Mas hoje faço também. E fui aprendendo. E assim, eu acho que o melhor jeito de aprender é tu botar a mão na massa. Verdade. Mas esse espírito empreendedor já estava em mim. Sim. Eu acho que isso já vem da família. Então, assim, de eu pegar e hoje... Eu sou a mais nova da minha equipe. Todas as minhas funcionárias, elas são muito mais velhas que eu. A quantidade de experiências que ela tem... Às vezes, tem uma que tem 20 anos de experiência. Uau. É minha idade. É a sua idade, é verdade. E ela fala bem assim, eu não sinto isso. Ela falou pra mim esses dias. Eu olho pra ti e sinto que eu estivesse conversando com uma pessoa que tem a mesma experiência que eu. Que legal. Então, o que eu não sei, eu vou atrás. E sempre tento entender, buscar, entender cada pessoa. E acho que hoje o maior desafio do empreendedor é lidar com pessoas. É, né? Então, assim, vender, economia, tudo isso é difícil, mas todo mundo tem essas dificuldades. Mas hoje o teu diferencial é saber lidar com pessoas. Então, o que eu mais tento me especializar é em gestão de pessoas. Que legal, que bacana ouvir isso de uma jovem de 20 anos, porque, olha, eu tô na área de gestão há bastante tempo e falo para você, eu também tenho essa visão. Eu falo, é um desafio diário. Com certeza. A gente lidar com pessoas, né? E hoje você está com quantas pessoas na sua equipe, nas 2 lojas? Hoje a gente é em 6. Já 6 pessoas, olha para você ver. 6 pessoas que diretamente, você enquanto gestora, enquanto empreendedora, dependem, 6 pessoas dependem diretamente do trabalho e tudo. E você chegou a desenvolver, você fazendo administração, a cabeça da gente, ela vira um mundo, né, de várias formas. E você também acabou de voltar
dessa especialização que você fez fora, né? E acredito que lá também essa troca de experiência foi fantástica para você trazer de lá para cá e colocar isso em prática. O que você aprendeu lá fora já está servindo de base para cá? Ah, lá foi um baque também. Eles chegaram e falaram, quantos anos tu tem? Eu tava nos Estados Unidos, né? E lá a maioridade é 21 anos. 21. Então você chega sendo sommelier, que num país onde você nem é apto a beber, eles ficam em choque. Então, assim, eu não pude entrar em lojas de vinho. Gente. Fui pra Napa Valley visitar vinícolas. Tem vinícolas que eu compro direto do Brasil, que eu não pude degustar os vinhos pela... Meu Deus, pela idade. Exato. Então, assim, foi um baque muito grande. Eu fiz um curso lá muito bacana, que é um curso de business. E esse curso tinha só uma única regra. Ou você tinha que trabalhar numa empresa grande, ou você tinha que ser dono do seu próprio negócio. Olha. Então, assim, então só tinha gente. A minha professora trabalhou no Google. Gente. Ela trabalhou numa área de... que ela era manager lá, ela era gestora de uma área do Google. Aí a outra pessoa... Assim, era só gente top. A gente era em 5 meninas lá também. E quando eles iam, uma menina de 20 anos tocando o próprio negócio, elas olhavam pra mim e falaram bem assim... Quem tá me inspirando é você. Que legal. Então, eu aprendi muito com elas. Foi uma experiência incrível. E ver a cultura de outros países... Como lá, eles lidam com a coisa de gestão de pessoas. Lá, assim, se você chega numa loja e você fala bem assim, vocês me deram o troco errado, eles vão falar, tá bom, quanto que eu te devo? E vão te dar o dinheiro de volta. E aqui, se você fala, você me deu o troco errado, você chega em qualquer loja, eles vão falar, como assim? Vou abrir a câmera, vou ver o que aconteceu. Verdade. Você tá me roubando. Então, assim, a cultura e o jeito de lidar com as pessoas são totalmente diferentes. E isso eu trago muito de lá, então... É tudo conhecimento que eu quero levar assim e fazer cada vez, mas eu não quero parar de estudar. Claro, nunca. Eu já falei, quero ter mestrado, doutorado, pós-doc. Uau! Eu já penso até no meu doutorado. Tá vendo? Tem que ser, né? Tem que ser. Conhecimento ninguém tira da gente. Não, eu uso muito essa frase, eu falo... E meu pai falava isso comigo, ele fala, conhecimento você adquire, ninguém te tira. Pode passar o tempo que for e você só vai aprimorando, porque... Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Exato. Isso é uma coisa que é só tua, é mérito teu. É verdade. Isso ninguém te tira. Então hoje eu tomo um vinho às vezes, eu não sei qual é, eu tomo vinho às cegas. E saber identificar que vinho que é uma coisa que eu falo, meu Deus. Maravilhoso, né? Super dotada. E eu falo, não, é só estudar, sabe? Igual qualquer outra coisa. E como é que foi pra você pisar a primeira vez numa vinícola? Saber ali, porque uma coisa, pelo menos pra mim, foi uma experiência assim. Eu via, acompanhava... Mas a primeira vez que eu pisei numa vinícola, que eu fui ver o processo, os meus olhos brilhavam, porque eu falava, a gente vê a garrafa, acha que é fácil, né? Ou acredita lá na história de pisar na uva, aí tá lindo. Mas quando você vê uma vinícola, a etapa, né, que te explicam todo o processo, o quanto tempo demora para esse vinho ficar pronto, eu fiquei, assim, apaixonada. E cada vez que eu visito vinícolas, eu sempre saio com um conhecimento a mais. Como é que foi pra você pisar a primeira vez numa vinícola? Olha, a primeira vinícola que eu fui foi em Bento Gonçalves. Eu tinha 18 já na época. Lindo, né? Lindo. Eu fui numa feira de vinho até, fui numa feira profissional que tava tendo lá. E foi assim, eu abri os olhos e falei, meu Deus, uma barrica de carvalho é desse tamanho mesmo. Tinha barricas gigantes, assim. E entender o processo, entender as dificuldades que eles passam lá. Tu olha pro vinho e às vezes tu vê um vinho de 40, 50 reais, tu fala bem assim, como? Como que eles fazem isso? Se o cara teve que tirar, colher, porque tem colheita manual até hoje, que a pessoa faz o desgaste na mão. E aí tu fala, a pessoa cobra 40 reais uma garrafa de vinho. Tu começa a valorizar muito mais o produto. Com certeza. Mas eu fiquei muito realizada. Então, assim, eu tô há 2 anos nesse mundo, então eu não tenho muitas vinícolas visitadas, mas as que eu visitei toda vez é uma experiência nova. E degustar vinho. E assim, eu sempre falo, degustar na vinícola, tudo é outra coisa. No paladar ele é diferente. E o processo é muito encantador. Tu vê que isso daí é uma coisa muito natural. E que às vezes o nosso maior problema vai ser a condição climática. Verdade. Vai ser que vai ter muita chuva, que a gente não consegue lidar com isso. Então é saber, o mundo do vinho é de sempre estar preparado. De que às vezes vai vir... Teve uma safra agora que veio de uns vinhos... Não foi aqui pra nossa loja, mas veio pra uma importadora, acho que era da Moldávia. Olha, eu tenho uma amiga da Moldávia, você acredita? Sério? Não, que o container todo veio oxidado. Meu Deus do céu. E aí, assim, pensa o valor que eles já perderam nisso. Primeiro que o lugar já é longe pra chuchu, né? Enfim, não fizeram a prova correta talvez lá, mas... Deus.
trazer tudo isso. E como que a gente pode culpar, assim, às vezes não é culpa do enólogo, às vezes é culpa de que armazenaram errado, a rolha não estava diretamente... Não é igual tu provar uma roupa e ela encaixar perfeitamente, é bem diferente. Que legal. Gente, uma curiosidade, tá? Isso eu fui ler sobre a história da Tati. É da Tati, ó. Amo tanto a Tati que é Tati, Nath, eu já vou trocando. A Nath, ela não nasceu aqui no Brasil. Não. Né? E não sei se todo mundo sabe. Então, conta essa história pra gente. Eu sei porque tua mãe me contou. Então, eu nasci nos Estados Unidos. Nasci em Fort Myers, uma cidade assim que fica umas 2 horas de Miami. E hoje, da minha parte, assim, de família, quem mora lá é só a mãe da minha mãe, no caso, a minha avó materna, mas ela mora em Michigan, onde eu fui fazer o curso. E nasci lá, mas eu vim pro Brasil muito pequena. Eu vim pro Brasil com 1 ano e 8 meses. Então, assim, tenho o green card, tenho a cidadania, mas eu sou 100% brasileira. Eu fui pra lá agora ficar 5 meses fora e eu não, assim, eu só tava assim salivando pão de queijo. É mesmo, Nath? Aí eu fui num restaurante no fogo de chão. Gente, eu cheguei lá, eu tava no paraíso. Vou matar saudade de churrasco. Não, eu falei bem assim, polenta, vem. A dadinha de tapioca, pode vir. Pão de queijo. Eu falei, vó, a gente não vai embora muito cedo. Ficou 3 horas no restaurante. Gente, nunca comi tanto. Matando a saudade. Mas assim, não tem nada igual ao Brasil. É verdade. A gente tem nossas coisas. Tem os desafios, né? Mas nada melhor do que o nosso país. E quais países estão na sua lista, já que esse mundo do vinho que a gente está falando é algo que quanto mais a gente aprende, a gente quer aprender, a gente quer teoria e prática, né? Eu acho isso fantástico. Eu só sou uma empolgada, não sou, né, entendedora. Mas já tem países aí que você já está fazendo uma lista que você tem intenção de visitar justamente para fazer esse paralelo com esse mundo do vinho? Então, até estava lembrando disso agora, no meu último podcast, uma das perguntas era qual que era a tua meta de empreender, assim, para aquele ano. E eu tinha falado abrir mais uma loja. Olha! E abri, porque na Check. época... Check. E é o que eu pretendo, talvez não para esse ano, mas é uma coisa que eu pretendo, é ter a minha própria importação. Que legal! Então, trazer os vinhos exclusivos. Isso é uma das coisas que eu fiz muito nos Estados Unidos, é experimentar rótulos que a gente não tem tanto acesso no Brasil, como a Romênia. Eu experimentei rótulos incríveis da Romênia que eu nunca vi no Brasil para vender. Deve ter, com certeza deve ter em algum lugar. Também nunca vi. É difícil achar, mas eu também não entendo muito da parte de importação. Mas é uma coisa que eu quero trazer essa exclusividade. Então, ir nesses países que é difícil acesso pra gente, para trazer essa cultura do vinho desses lugares. Porque os custos lá eram muito, muito, assim, custo-benefício. Não sei como viria para o Brasil, por conta de todos os impostos e taxas. Mas eu quero muito ir para Portugal. Eu acho que Portugal é o lugar dos vinhos. Mendoza, que é aqui do lado, que ainda não fui. Mas a Mendoza tá no planejamento para esse ano já. Mas trazer vinho desses lugares e que a gente tenha essa exclusividade aqui na loja e que a gente consiga entregar uma experiência bacana para o nosso cliente, para sair do tradicional, sair do mercado. Então, saber que às vezes por R$50 ele está comprando um rótulo muito bacana. E às vezes por 150, às vezes está num rótulo no supermercado, um rótulo na adega até, que a gente não sabe a procedência dele, mas ir lá realmente conhecer o processo e saber o que a gente está comprando. Sim, sim. E não julgar o livro pela capa. Nunca. Né? A gente escuta muito, a garrafa tal, o jeito não sei o quê, o valor do vinho. Eu já comprei vinho de R$45 que eu amei, e já comprei de 250 que eu odiei. Então, nunca julgar o vinho pela garrafa. A gente fez uma experiência muito bacana lá na loja, que foi uma degustação de 10 rótulos. 10 rótulos de Malbec. Minha uva predileta. Só que ninguém sabia. Sério? E foram todos a cega. Aí, o que eu fiz com as minhas clientes? Eu peguei e dei uma fichinha pra elas. Uma fichinha super simples. Que era pra elas falarem qual uva elas achavam que era, qual país e qual valor que elas achavam. Era 3 colunas. E tinha rótulo desde R$40. E tinha um rótulo que eu consegui com um valor muito bacana de R$1.500. Meu Deus. E era só para aquelas clientes que estavam ali fazendo a degustação. E elas sempre falam, às vezes, queria comprar aquele vinho de 1.500. Sabe aquela coisa de querer comprar só pelo valor? Pelo valor. E aí, uma dessas clientes pegou e aí depois no final falou... Quando eu fui abrindo rótulo por rótulo para falar os valores deles. E aí uma delas falou bem assim, meu preferido foi o número 6. Aí eu lembro até hoje. Aí ela pegou, qual que é o valor do número 6? Eu falei, 40.
Aí eu falei bem assim, qual que tu menos gostou? Aham. Aí ela bem assim, o 9. Ela, quanto é o 9? 1.500. Aí eu falei, gente, a experiência cegas é sensacional. É fantástico. Você não sabe o que tá tomando. Às vezes você só ia comprar, porque a gente fica com aquela expectativa. Ai, pelo valor, né? Vinho, me perguntam, qual é o melhor vinho? Que vinho tu recomenda? Vinho que tu gosta. O meu paladar é diferente do teu. É verdade. Eu gosto de marrom, tem pessoas que não gostam de marrom. Verdade. Vinho é a mesma coisa. O meu paladar não é o mesmo que o teu. A gente consegue entender paladares e conseguir identificar o que a pessoa gostaria ou não. Verdade. Mas dizer que aquele vinho é muito superior àquele lá. Pra mim pode ser, pra ti não. Claro! Então, valor não é nada, assim, sabe? O preço dele. Sim. Então, eu passo as experiências pra todo mundo quebrar a cara. É muito legal. Ótimo, adorei. Eu tive uma experiência quando eu fui à Mendonça, que eu amei, super recomendo. A gente já trocou essa figurinha. E a gente começou a selecionar as vinícolas ali, o que estava disponível ou não, e foi muito engraçado. A gente foi visitar algumas vinícolas com um custo-benefício menor, mais ou menos, e uma que tinha um valor mais agregado. E teve uma vinícola do Carmelo Patti. Nossa! Que nós não pagamos nada. Nada. A gente agendou, perguntou, nada. E foi o próprio Carmelo Patti que nos recebeu. Mentira! Aham. E ele é um senhor super simpático. Estávamos nós e acho que mais... A história dele é surreal. Estávamos nós e acho que mais 4 ou 5 pessoas. Eram pouquíssimas pessoas, né? E aí ele colocou o vinho e aí ele explicando. Nós ficamos assim. Sabe quando você pede... E aí ele falou, ó, esse é um vinho de guarda, você pode levar. E se você for tomar ele daqui 20 até 30 anos e tiver ruim, pode voltar. Aí a gente brincou, e você vai estar aqui? Ele falou, eu já não sei, mas eu te dou a garantia. Então, assim, olha a experiência. E a gente andou um pedaço ali onde ele armazena as garrafas e saber da história, o quanto tem vinícolas que são maiores, né, e que tem toda uma tradição. Eu achei fantástico. Tivemos vinícolas com preço um pouco mais agregado. A experiência era boa, mas eu posso te dizer, aquela experiência do Carmelo Patti, Nath, eu não vou tirar da minha cabeça. A gente fez questão. Que legal. E ele nos apresentou vários vinhos para degustar. E aí, custo-benefício, né? A gente comprou uma garrafa que não era um valor tão alto. E outras que talvez a gente pagou um pouco a mais no vinho, mas que não nos deu essa experiência. Eu fiquei, assim... encantada. E todo mundo quando pergunta, eu falo, se for a Mendonça, vai visitar Carmelo Patti. Você vai dizer que não, mas vá pela experiência. Eu tenho uma lista, assim, de fugir do tradicional também. Sim. Porque muitas vezes você vai porque, é uma vinícola famosa e tudo. Vai nas outras. Vai. Não lembro quem foi que deu essa dica pra gente. Foi o Laureano que achou do Carmelo Patti. E acho que foi a primeira, que a gente foi a primeira ou a segunda. E nos marcou, assim, eternamente. E uma outra experiência que eu amei, porque eu sempre gostei dos catenas ali, né, do Zapata. E aí, estava tudo muito cheio, a gente não conseguia. E nós conseguimos agendar uma degustação que foi com música. Eu nunca tinha feito na vida. E a gente degustava, colocava a música, degustava novamente de acordo com a música. O gosto mudava. Eu falei, não, a gente brincava que não era... Mentira! Que não era possível, que eles tinham colocado alguma coisa na garrafa ali, no vinho. Muda. Então, eu aprendi nessa degustação de que a música pode impactar no sabor do vinho. Olha isso. Não, tudo. É absurdo, assim. O vinho é uma experiência sensorial que a gente entrega. Então, eu sempre... Hoje, o treinamento para alguém que vai entrar na minha equipe, eu falo bem assim, vocês não estão vendendo vinho, vocês estão vendendo uma experiência. Perfeita a sua frase. Esse vinho que eu tô trazendo aqui, a gente tá vivendo uma experiência de um podcast. A gente vende para restaurantes que às vezes estão tendo o primeiro encontro de um casal. É verdade. Ou às vezes vão fazer uma isso. viagem. Então, assim, a gente tá entregando uma experiência. E isso eu acho que é muito legal do vinho. Ele complementa a experiência. Hoje, o nosso grupo de mulheres, que até a gente tem muito em comum, o vinho uniu muita gente. Muita. Então, hoje eu tenho meu Deus, várias confrarias com algumas mulheres, com homens também, que a união delas é pelo vinho. Tudo bem, todo mundo um pouquinho gosta de uma cachaçinha, né? Mas a gente consegue perceber que uma bebida, esse objeto trouxe pra gente essa união. É verdade. E hoje, muitos amigos que eu tenho, muitas pessoas da minha rotina e pessoas que estão do meu lado, são conectadas pelo vinho. E como é gostoso, né? Depois de... A gente estava falando um dia que às vezes é estressante ou que você quer comemorar, né?
você abrir aquela garrafa, degustar e a memória, o quanto o vinho mexe com a memória da gente. Porque se é um vinho que você tomou em uma ocasião especial, quando você toma novamente, automaticamente te vem aquela lembrança gostosa, né? Nossa, com certeza. Esse vinho aqui eu até trouxe porque eu tô com uma memória muito afetiva dele. Olha! Carigã foi uma das primeiras uvas que eu experimentei. Gente, sabia que eu não conhecia? Não. E eu amei. Não, Carigã é uma uva, assim, que ela tá sendo muito cultivada no Brasil agora. Mas ela é de origem da Espanha. Então, assim, e ela foi muito conhecida na França também. Mas foi uma das primeiras uvas que eu tomei, porque ela tem um corpo, assim, um pouquinho mais médio. E ela é bem frutada em boca, né? Sim. Então, foi uma das primeiras uvas que eu trouxe. E aí, hoje eu tava até conversando com a Liege, que é a minha gerente. Falei, que uva que eu vou levar? Que vinho que eu vou levar? E até olhei os italianos, que eu sabia que tu gostava. Aí eu falei, Chianti, tinha um Chianti só lá, de italiano. Mas eu falei, vai ser muito pesado pra gente. Vou levar um Carigã que tem história. Que lindo, Nath, que legal. E você já comentou que você até queria abrir uma segunda loja, check. E o que está nos planejamentos dessa empreendedora? Olha... O que é que tem aí no forno que você pode contar pra gente? Pra esse ano que tem, o que a gente já começou, que hoje já tô com uma turma. Eu tô dando curso de sommelier pra iniciante. Opa, eu já quero participar. É iniciante intermediário. Que legal. Que aí a pessoa escolhe o módulo que ela quer fazer. Porque assim, hoje dá uma certificação profissional, até poderia dar já. Mas eu gosto de trabalhar com os iniciantes, que eu gosto de ver aquelas pessoas que têm o brilho no olho. De saber que às vezes um vinho tinto é feito de uva tinta, sabe? Sei. Que às vezes a gente tira essa dúvida tão óbvia de uma pessoa. E como é que de uma uva escura vai fazer um vinho claro? Né? Que as pessoas ficam ali pensando, né? Mas tem. Tem vinho branco com uva tinta. Com uva tinta, verdade. Então, assim, e às vezes a pessoa... Essas explicações que às vezes é tão óbvia para alguns... Sim. Tu fazer a diferença na vida dos outros, que tenha um restaurante que eu dou treinamento, que restaurante eu já dou treinamento para todos. Que ele falou bem assim, eu nunca esqueci o jeito que tu me ensinou a abrir garrafa. Ah, que legal. Nunca mais errei. Falei, pô, que bacana, né? E o cara já é mestre de restaurante. Que legal. Então... Treinamento de vinho para iniciante intermediário, que escolhe, basicamente, você escolhe o módulo que você quer. Quero escolher as classificações do vinho, quero aprender sobre a Argentina, quero aprender sobre Itália. E você seleciona os seus módulos de vinho. E também a outra coisa que a gente está planejando aí, dia 20/8, né? Vai ter o nosso Wine Day. Que ano passado você foi. E esse ano eu vou de novo. Não, e esse ano a gente vai entrar com um país que a gente conseguiu confirmar hoje, que é a Hungria. Gente, vinho da Hungria, acho que eu nunca tomei. A gente vai estar com a Hungria também. Que legal. E vai ser harmonizado esse ano, então vão ser pratos. E vai ser bem legal, a gente faz junto com o Miller, né? O Shopping Miller. E a NSC vai estar com a gente esse ano também. Bacana. Então vai ser muito bacana que a gente é um evento que vai marcar a cidade. É um evento de 200 a 250 pessoas que a gente quer, assim, o máximo. E a gente diz que eu acho que é um dos maiores eventos de vinho na cidade. Então já fica o convite, dia 20 Dia 20/8, no Shopping Miller. Olha, que legal. Os ingressos podem ser adquiridos tanto pelo Simpla, pela plataforma online, ou também nas nossas lojas, tanto no Miller quanto no Garten. Gente, o que eu achei fantástico do ano passado, que eu tive a oportunidade de participar, além de rever amigos queridos, porque é um ambiente para confraternizar, para matar a saudade, foram os rótulos. Então, foram rótulos incríveis, os preços maravilhosos. Eu lembro que no dia a gente se empolga, acabei não comprando, mas depois, no pós, abasteci a minha adega e é muito legal, porque aí você lembra. Esse vinho eu degustei nesse dia. Eu tomei com um amigo. Maravilhoso. Às vezes vinhos que nunca ia comprar. Nunca. Eu olhava e falava, não, tô julgando, né, pelo rótulo. Não gostei. E eu sou do vinho tinto. E eu quebrei muito meu paradigma, porque eu experimentei alguns vinhos rosés que eu amei. E brancos, olha isso. Como é que é bom a gente se permitir. Teve um que eu coloquei no Wine Day ano passado, no argentino, que era um branco. Que até o vinho era R$250 a garrafa. E eu lembro dele, tinha tomado no Wine Day, mas não lembrava. Esses dias eu fui fazer um treinamento no restaurante. E ele é um vinho que o fechamento dele é de cera. E aí o pessoal do restaurante pediu, a gente pode abrir esse vinho? A gente tá muito curioso. E chama Bandoleiros o nome do rótulo. Mas a embalagem, assim, ele é muito feia. E eu olho aquele vinho e falava, não. Gente, eu tomei ele, eu fiquei assim, por que eu não tomei antes? Olha! 100% Chardonnay, é argentino, com breve passagem em Carvalho, assim, uns 6 meses. Mas parecia que eu tava tomando um Chablis francês. Que delícia! Eu fiquei, meu Deus do céu, um vinho assim que eu não dava nada. E eu falei, meu Deus, tem que parar de julgar pelo rótulo. Ainda eu, né, profissional no mundo do vinho, ainda fazendo esse julgamento do rótulo, mas acontece, é muito tradicional.
Ou a mulherada leva porque é lindo, Rota. Ai, acha lindo, E se né? decepciona porque não gostou do vinho. É verdade. Olha que legal. Acontece muito. Muito. E nas horas vagas, Nath, o que você gosta de fazer? Além de Brincadeira. degustar vinhos maravilhosos. Olha, eu tenho uma coisa estranha, que eu acordo cedo. Aham. Então, assim, hoje eu acordei 5 da manhã, porque 5h58 eu tava na porta do ginástico, que eu jogo squash. Ah, você joga squash? Eu jogo squash todo dia de manhã. Que legal. E tem que ser de manhã. Aham. Amanhã eu vou jogar 6 horas da manhã. Uhum. Ah, então você é das minhas. Acorda cedo e vai. Só que eu não tinha esse hábito pro colégio. Eu acordava pro colégio atrasada. E aí, agora, minha mãe falou bem assim, por que agora que tu não precisa, tu acorda? É. E ela ainda olha pra mim, sua louca. Por que você tá acordando 6 horas da manhã? Então, assim, eu amo esporte. Aham. Joguei 10 anos handebol. Que legal. Cheguei a jogar joguei no Joinville, né? No profissional de Joinville. Mas hoje eu tô no squash, eu adoro. Que legal. E é gostoso, né? Eu falo, quando a gente não tem a obrigação de acordar cedo para fazer alguma coisa, vai. Total. E quando a gente não vai, eu falo a consciência, né? Vai lá e bate na porta e fala, hoje você não vai. Você fala, não, vou. É um momento gostoso, né? Não, hoje friozinho, tava acho que Meu 12 graus Deus, de manhã. tá. Aí eu tava debaixo da coberta e eu falei, Vou ou não vou? 5 horas, tá bom, vou. Olha, E levanta depois vai, eu fiquei, né? ai, que bom que eu fui. Olha, Acho que é um exercício, assim, esporte eu amo, assim, eu vou pra academia e vou pro squash. sim. Então, assim, mas é aquela coisa que eu tô cuidando de mim e Isso. daqui Isso. e do corpo também. É verdade. Porque Eu tem amo. que cuidar. Não E sai dá muito mais certo. leve. É. E o dia flui, né? Eu sou igual a Total. você. Eu gosto de ir de manhã. O dia flui, o dia rende, é muito mais gostoso. Porque eu sinto, com o passar das horas no dia, você vai ficando mais cansado. Com certeza. Então, às vezes, o meu corpo, né? Tem gente que gosta de ir à noite. Se eu vou à noite, eu já não durmo. Ou se tem algum compromisso, eu falo, não vou, desanimo. E de dia, acorda e vai. Sim, Né? não tem erro. Aí hoje tinha reunião 7h30 da manhã. Você falou, já vou com a... Eu falei, tá bom. Perfeito. Vou das 6 às 7, 7h30 tô na reunião. Olha que delícia. Vivi 3 dias hoje, num dia só. É gostoso, né? Então, assim, tu chega em casa à noite e tu fala, que dia bem aproveitado. E tu fala, que bom. É gostoso. Nath, eu sei que a família tem um papel muito importante para você. Muito importante. Vocês são muito unidos, né? Muito. É uma família que respira amor. Amor, cuidado, proteção. Isso é genuíno de vocês. Eu falo com propriedade porque eu conheço tua mãe, conheço tua irmã, conheço o Rafa. Eu sei que é uma história de união. E o que a família representa para você? Ah, tudo. Tudo, assim, se não fosse eles... Assim, minha mãe, ela que me ensina tudo, né? Fui criada 100% por ela. Sim. Então, assim, a gente fala que uma é cópia da outra. A minha irmã é o rosto dela e eu sou a personalidade. Então, assim, a minha mãe aqui, a gente dá reunião. Hoje podia estar eu ou ela, que a gente ia dar a mesma reunião. Que legal. Então, assim, a gente é muito parecida e a gente pensa muito, muito parecido também. Então, isso é muito legal. E meu padrasto, ele entrou na minha vida e ele é meu melhor amigo. Então, ele me trouxe aqui, aí se eu ligar pra ele, daqui a pouco vem me buscar. Querido. Eu tenho carro, mas ele falou, tu vai levar vinho, então eu vou te levar. Você não vai dirigir, bebê. Eu falei, com certeza, não vou. Querido. Então, eles que, assim, que aquele dia que a gente tá cansado, que fala, meu Deus, hoje não tá dando certo. Tu olha pra eles e tu fala, sabe? Eles estão ali pra te apoiar, te ajudar. Eu acho que muita gente não tem rede de apoio. E quando tu tem, eu acho que tu tem que valorizar ao máximo. Muito. Então, o que eu puder fazer por eles, eu faço. Então, todo aniversário da minha mãe, até foi engraçado que aconteceu, infelizmente, né? Aconteceu o acidente de balão, agora. E no último aniversário da minha mãe, eu presenteei ela com a viagem de balão. E a gente foi, a viagem foi incrível. Assim, e aí, todo ano, eu e minha irmã, a gente se junta pra dar alguma experiência. Então, assim, dar uma roupa, alguma coisa. Não, a gente gosta de dar experiência. Que legal. Então, vamos pra um sítio, vamos fazer uma cavalgada, vamos... E aí, esse ano, ela olhou pra mim e falou, sem balão. Então, que a gente gosta de aproveitar junto. Claro. Então, no tempo livre, o que tu gosta de fazer? Sentar e tomar um vinho com a minha mãe. Que delícia. Que a gente não tá trabalhando. Até falo que o vinho ele tem gosto diferente quando eu tô no trabalho e quando eu tô em casa. Sim. Então, o tempo livre é com eles. E eu sei que você e sua irmã também são muito ligadas, né? Muito. A gente tem o mesmo grupo de amigas. Que legal. A gente briga, que a gente mais briga por roupa. É mesmo? Eu tô com o casaco dela. Ela provavelmente deve estar com a minha calça. E se não duvidar, a minha meia. Eu sou louca. Isso é uma peculiaridade minha. Eu sou louca de meia. É mesmo? Você gosta? Não, eu sou
obcecada. Gente! Que eu trouxe dos Estados Unidos, 100 pares de meia. Você tá brincando? Juro. Peculiaridade de Natália, isso é uma intimidade. Olha, ela tá contando, hein? Primeira mão aqui no podcast, hein? Intimidade. Minha mãe falou, o que tu vai fazer com tanta meia? 100 pares de meia. As pessoas normalmente têm uma gaveta Claro. pra roupas íntimas. Isso. Você separa assim, ó, vai usar a parte de cima, a parte de baixo. Isso. E meia, numa Aham, gaveta. aham. Eu tenho uma gaveta pra essas coisas e uma gaveta de meia. Jesus. E aí, separada por meias curtas, meias médias e meias longas. Ai, a paixão ainda Aham. dos 3 tamanhos. E aí eu compro e eu ficava assim, ó. Eu amo meia, não sei, é uma coisa minha, gente. A gente já sabe o que dá de presente pra Natália, ó. Um pack de meia. Vou amar. Pack de meia. Olha. Ou às vezes uma assim, bem diferentona, adoro. Que legal. Ó, e eu hoje tô com a meia da Smiles, ó, cheia de... E aí- Adoro! E aí eu comprei pra mim e pro Laureano. Sério? Ele nunca usou a dele, é claro que eu peguei, né? Falei, uma meia linda dessa não vai usar? Eu peguei pra mim, óbvio, eu acho bem legal. Nath, já aproveitando que a gente tá nesse papo de família, que é bem gostoso, eu também sou suspeita pra falar, eu gosto sempre de pedir pros meus convidados do podcast para eles deixarem uma mensagem, para eles passarem uma mensagem para quem acompanha o programa. Por quê? Eu acredito na força das mensagens, que a mensagem, ela, muitas vezes, a gente está nessa correria do dia a dia e vem aquela mensagem e eu falo, opa, essa mensagem era para mim. Então, aproveitar que a gente está, cenário novo do podcast, degustando esse vinho incrível. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de degustar esse vinho. Depois ela vai fazer Podem. propaganda. Maravilhoso. Eu não conhecia a uva, já sou fã. Aproveitando que a gente está degustando esse vinho maravilhoso, tá? Nesse clima gostoso. Eu quero te pedir para deixar uma mensagem para todo mundo que está acompanhando esse episódio do podcast. Deixa eu pensar, cara. A gente chega nesses Solta momentos... a mensagem do coração que você acha, não precisa o que vier na tua mente. Assim, eu acho que tanto no ramo da vida quanto no ramo profissional, eu acho que a gente tem que se reinventar todos os dias. Tem dias que a gente não acorda assim com a vontade de trabalhar, com a vontade de... Enfim, quero trabalhar hoje, não quero ficar em casa, quero ficar na cama. E às vezes a gente vai por obrigação e a gente fala que bom que eu fui. Então, assim, é se reinventar e saber que todo dia a gente vai ter um dia melhor, que ninguém é obrigado a estar todo dia bem. E que tá tudo bem e que eu acho que a rede de apoio e família é tudo. Então, se tu tem alguém perto de ti que consiga fazer tudo isso por ti, valoriza. Então, valorizar quem tá por perto, que é difícil hoje. Que lindo isso. E como é que você espera se ver daqui 5 anos? Gente, com 25 anos, olha que coisa linda, 5 anos, né? 5 anos. 25 anos, como é que você espera ver a Natália com 25 anos? Olha, Natália, daqui 25 anos... tô fazendo expansão de franquia. Então, Olha! assim, quero que a minha marca esteja, assim, em todos os lugares. Quero levar isso, que hoje eu consegui fundar a minha marca. Então, quero estar espalhada pelo Brasil, se der já com a importação dos meus vinhos próprios e colocar em carta de restaurante. E ser conhecida, assim, pelo meu ramo profissional. Então, assim, ser conhecida como... Hoje, sommelier mais jovem do Brasil, mas espero que daqui 5 anos tenha muito mais sommeliers mais jovens, que consigam inspirar a gente. Mas com 25 anos eu seja melhor dos 25. Então, assim, quero cada vez empreender mais e mais e mais. Não sou uma pessoa que vou ficar acomodada. Que legal. Se der errado, vai dar errado e vamos recomeçar. E tá tudo bem. É isso aí. E só vai saber se der errado se tentar. Exato. Porque se não tentar, como é que você vai E saber? é tão bom errar às vezes. É, claro, faz parte. Às vezes eu falo bem assim, meu, que bom que eu errei. Porque se eu não tivesse errado lá, eu não saberia como fazer hoje. Então, assim, a primeira loja que a gente abriu, a gente pecou em muita coisa. Comprar coisa que não precisava, ou, enfim, contratar pessoa que não precisava, gente extra, ou comprar coisa demais. Se eu não tivesse errado lá, hoje não estaria dando tanto certo a outra loja, sabe? Verdade. Então eu fico, que bom. E agora eu tô errando nessa de novo. Mas aí a terceira vai ser mais fácil ainda. Verdade. Então o erro, ele é construtivo. Então quando alguém vem com feedbacks, eu adoro feedbacks. Olha. Mas feedbacks negativos é melhor. Sim. Porque feedback positivo todo mundo dá. Nossa, isso é assim, sempre. Mas o feedback negativo é a pessoa que realmente gosta de ti e que quer ver uma mudança. Então hoje, quando vem alguém e fala bem assim, Nath, queria te falar uma coisa. Não é muito legal, mas quero te falar. Fala, me conta tudo. Que eu quero saber pra melhorar. Então, eu adoro feedback. Você acha que todo mundo...
é muito difícil aceitarem. Mas quando tu aprende a aceitar e aprende a evoluir perante isso, eu acho que não tem caminho. Com certeza. E você falou tudo. Errar faz parte do jogo. Se eu não errar, não vou saber se eu vou acertar ou não, que eu vou amadurecer, que o erro faz parte da jornada, né? Porque se a gente só tem sucesso, você fala, não vou tentar mais nada, porque... E aí, quando dá aquele erro, você fala, opa, é a oportunidade de rever o que eu preciso fazer. Então, olha, eu estou assim, olha, Tati, minha amiga, fique muito orgulhosa. Eu sei que essa hora ela já está ali, ó, acompanhando, ela vai acompanhar, os olhinhos vão brilhar. Que orgulho ter essa filha e eu sei o quanto você se dedicou e se dedica a essa família incrível. A sua irmã também é fantástica, o Rafa é um querido. E que orgulho, eu me sinto orgulhosa, olha que coisa legal, eu me sinto orgulhosa de ver uma jovem com uma mente tão madura, porque com 20 anos a gente está eu pelo menos com 20 anos estava naquela idade que eu falava, ai meu Deus, e agora? Você é determinada, sabe o que quer, sabe aonde quer chegar, o que você precisa fazer para chegar. E é uma frase, o céu é o limite, né? Com certeza. Não existe obstáculo que a gente não possa vencer e que a gente não possa amadurecer. Que lindo. E faz propaganda das lojas. Não, agora... mas assim, eu fico muito feliz que eu tenho pessoas como você que eu me inspiro. Ah, meu Deus, olha. Não, então assim, pessoas que a gente se inspira e vê um crescimento... Eu sempre falo, eu sou só fã. Só, meu Deus, maior fã da minha mãe. Então assim, pessoas que a gente se inspira, a gente tem que ter por perto. Sim. Porque eu não quero estar perto de gente fraca. Claro. Quero estar perto de gente forte. Então toda vez que eu te vejo, eu fico muito feliz. Oh, então, assim, tá no fundo vendo? do coração mesmo. E todas as pessoas que às vezes estão do lado, às vezes falam uma palavrinha, às vezes muda todo o jogo. Sim. Então eu fico muito feliz. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E faz o convite pro pessoal conhecer. Gente, de vez em quando não. Quer parar ali para tomar uma tacinha de vinho? Sempre. Faça propaganda agora para todo mundo que ainda não conhece conhecer essas lojas incríveis. As nossas lojas hoje, elas estão situadas no Shopping Miller e no Shopping Garten. Elas são as Nawine Miller e Nawine Garten. E hoje você consegue, em qualquer uma das lojas, degustar bons vinhos. E fica o convite para você que ainda tem medo de comprar vinho, ir no nosso Wine Day, no dia 20/8. Tu pode fazer a aquisição do seu ingresso, tanto no Simpla ou nas nossas lojas físicas. Vai ser um prazer brindar conosco. Gente, tá vendo? Já tá contratada, pronto! Já tenho a pessoa que vai ficar aqui no podcast, eu vou tirar férias. Já sei quem vai ficar aqui no podcast. Fala super bem, super desenvolta. Falei que ela era pós-graduada, mestrada, doutorada em podcast. Nath, que delícia te receber aqui. Muito obrigada. Eu também sou sua fã. Desde que eu te conheci, eu sempre falei, Tati, essa aí, ó, sou fã dela. A sua energia, ela contagia. E ela contagia porque você sempre tem um sorriso para receber todo mundo. O carinho com que você passa a informação para a pessoa que, seja quem tem experiência, seja quem não tem experiência, aprender sobre o mundo do vinho é lindo. E falo porque eu já fui, amigos já foram, todo mundo que me pergunta, eu indico. Falo, Milena, vai lá porque você vai aprender e você vai conseguir comprar um presente ou degustar um bom vinho. Então, é sempre muito prazeroso quando eu tenho a oportunidade de encontrar, de ir na loja, de degustar um vinho. Então, às vezes, gente, na quarta, na quinta, dou uma fugidinha, vou lá ali no final à noite. Sempre tem gente lá, né? Sempre tem gente lá. É um point, é o ponto Virou de encontro. Point. É maravilhoso. Então, muito obrigada por você abrir esse tempo na sua agenda. Sou sua fã. E todo mundo que acompanha o podcast já vai ter as redes sociais para seguir e acompanhar. Vou no Wine Day com muito prazer. Você é minha convidada. E vou levar uma turma, porque essa turma falou que é vinho, a gente tá junto. E te desejo muito sucesso, porque eu tenho certeza que as duas lojas são o início de uma jornada fantástica. E a gente vai ouvir muito falar do Nawine, isso vai bombar. Conte comigo. Conte com a minha família, fica aí a dica, né, Gabriel? Ó, fica aí a dica pra ti. Então... Um beijo pro Gabriel. Ele vai cair duro. Muito obrigada por abrir esse tempo na sua agenda. Conte sempre comigo. Obrigada mesmo de coração. Eu tenho certeza que quem está acompanhando o podcast, que ainda não te conhece, vai te conhecer. Volte mais vezes. A gente vai fazer uns encontros aqui, viu? Já fica aí para vocês, né? Algumas experiências. Com certeza. Bem legais. E muito obrigada mesmo de coração por estar aqui hoje no podcast. Imagina, foi um prazer. Amei conversar mais ainda e falar ainda sobre coisas que eu amo, minha família, o meu trabalho. Então, muito obrigada.
E vocês sempre vão ser muito bem-vindos lá também. A história dela é maravilhosa. E pra gente encerrar, a gente vai fazer um brinde. Eu tomei mais que ela. Com certeza. Um brinde. Só falei. Um brinde e agradecer a todos vocês que acompanharam esse episódio maravilhoso do podcast Histórias e Conexões. E dizer saúde, um beijo e até o próximo episódio do podcast Histórias e Conexões. Até mais, pessoal!